Bom dia, meus irmãos. Eu esperava que hoje tivesse um pouco menos de gente, porque eu pensei, eu vou falar alguma coisa sobre a nossa pátria. Normalmente, quando eu convido as pessoas, eu peço evangelho, evangelho, evangelho. Porque todos que aqui vêm em busca de um lenitivo para as suas dores. Então, nós também, todos nós, vimos aqui. Mas amanhã é uma data especial para o nosso país. E o nosso Chico, abençoado Chico, através de suas mãos abençoadas, da sua mediunidade abençoada, Humberto de Campos nos dá um livro magistral para explicar o porquê dos nossos sofrimentos nesse país, nessa pátria do Evangelho. Normalmente nós oramos e pedimos para o mundo inteiro, mas principalmente para nós, da pátria do Evangelho, que necessitamos tanto, não só de compreender aquilo que o Cristo espera de nós, mas também pedir a proteção necessária para que tal aconteça. Então, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro histórico, e eu não vou conseguir, evidentemente, passar toda a história do Brasil, vou pular muitas coisas, e aqueles que conhecem a história vão perceber, porque não dá tempo. Seria, no mínimo, 2 horas, para passar correndo a nossa história, não é só para citar, a gente teria necessidade de 2 horas. Então, esse livro foi um planejamento do mundo espiritual para a fixação das bases cristãs no Brasil, que dirigirão os povos no 3º milênio. Então, aqui está o prefácio do nosso Emmanuel. E no prefácio, ele nos dá a explicação de qual é o destino do nosso país. Por que que ele diz isso? Porque quando Humboldt veio e conheceu o Brasil, ele entrou pelo Amazonas e ele disse que aqui seria o celeiro do mundo, o celeiro material. A grandeza era tal que ele ficou maravilhado. Então vem Emmanuel e nos diz, ele não é só o celeiro material, mas o Brasil não está somente fadado a suprir essas necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé, raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais da terra inteira. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de falar de esperança, da esperança que nós devemos ter em dias melhores. Imaginem que quando ele disse isso, ditou isso, foi em 1938, o livro data de 38, e nós estamos com poucas esperanças em 2015. Não percamos as esperanças. No final do século XIV, Jesus visita a Terra. Ele visita a Terra para ver os progressos da sua doutrina de amor sobre a Terra. E ele viu na Europa, na Eurásia, veredas escuras, cheias de lama, de impenitência, do orgulho das criaturas humanas, da ingratidão, do egoísmo. Então ele se pergunta, onde os reflexos do meu exemplo? Muitas pessoas haviam vindo para exemplificar a sua doutrina de amor. E ele disse, na Úmbria, um Francisco de Assis, que tinha dado o exemplo maior do cristianismo, só restou o quê? As tradições do seu carinho, a história de vida, mas prática nenhuma. Ele diz para Eliu, ou Iléu, que é a forma hebraica, que era o espírito de uma
um dos espíritos da falange que o acompanhava, ele diz para ele vem para o Brasil. Vem para o Brasil, aliás, ele vem para a América. E a hora que ele vê o Brasil, aquela maravilha, então ele diz para um dos espíritos de sua falange, Eliu, para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Esse é o princípio da fala do Cristo. Olha o que o Cristo diz para Eliu. Ele diz para esta terra maravilhosa e bendita que é o Brasil, que é o coração do mundo, que é o país onde Deus permitiu que nós encarnássemos. Olha a nossa responsabilidade individual. Olha a nossa responsabilidade enquanto cristãos. Porque para que ele transportou da Palestina para o Brasil, porque ali já não tinha mais condição de florescer o seu evangelho, então ele transporta a árvore do seu evangelho para o Brasil. Tu, Eliu, ele diz para esse espírito, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Aproveitaremos o elemento mais simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. E mais tarde, ele estava falando aqui dos indígenas, preparados para receber o homem branco. Ele estava falando aqui dos indígenas que iam ajudar na formação da população brasileira, com a vinda dos negros que deveriam chegar aqui, não como escravos, mas como irmãos, para se formar a pátria do Evangelho. E diz que mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas. Então, os nossos irmãos africanos já viriam para cá redimidos, modificados espiritualmente, e eles viriam dar o exemplo da mansidão, o exemplo do amor. E esses irmãos seriam o pedestal da solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Isso foi em 1300 e pouco. Foi quando Jesus disse para Eliu o que aconteceria em nosso país. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa da cruz, ficará localizado o coração do mundo. É muita responsabilidade. Daí a alguns anos, em 1394, como filho de D. João I e de Dona Filipa de Lancastre, nasce D. Henrique, o infante de Sagres, que é a reencarnação do Eliu. Quando Jesus disse para ele que ele reencarnaria na terra, e que ele seria um dos responsáveis pela descoberta da pátria do Cruzeiro, ele se emociona tanto que chora, dada a responsabilidade que era colocado em seu espírito. Nós não vamos dizer nos seus ombros, mas em seu espírito. E quando Henrique de Sagres, Eliu, renasce, ele operou a renovação das energias portuguesas, porque Portugal e Espanha, na Península Ibérica, foi o povo que mais conhecia os mares, dada a sua localização geográfica, expandindo, então, as possibilidades daquele país além-mar. Por que que Jesus escolheu Portugal? Porque eram os povos mais simples, mais humildes de coração.
dentro da Europa, menos belicosos. Então, esse povo foi o escolhido. O elemento indígena também foi chamado à edificação da pátria. O negro, então, branco, português, o indígena e o negro, sofrido, vindo da África, vinham como uma falange, esses espíritos em prova, negros e brancos, vinham como uma falange para a terra de Santa Cruz, com seus sacrifícios, com seus sofrimentos, e foi um dos mais belos, a vinda dos negros para o Brasil, poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que no Brasil, onde confraternizaram todos os povos da terra, e onde será, é a nossa esperança, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo. Nós vamos entender o porquê que em 1857, Livro dos Espíritos, e logo depois, 20 e poucos anos, aqui estava implantado o Evangelho de Jesus. A explicação de que a população precisaria para entender o porquê que esse país está fadado a ser o celeiro de verdades espirituais. Em 1500, mas data mais precisa, 7/3, a expedição de Cabral parte de Portugal. Só que eles já tinham noção de onde eles viriam. Tinham noção que haviam terras aqui no Ocidente. Então, Cabral faz um novo roteiro para as Índias. E houve uma mudança de rota. Essa mudança de rota não foi uma mudança aleatória. Não. As falanges espirituais estavam com eles. E Henrique de Sagres, o Eliu, aproveita-se dos dons mediúnicos de Cabral. E Cabral, então, quando dorme, ele tem as suas noites povoadas de sonhos. E nesses sonhos ele encontra os caminhos que ele deveria seguir, com caravelas, com naus, em direção à terra distante. E esses sonhos deles eram sobrenaturais. E ele segue aquela orientação, acorda no outro dia e segue a orientação e descobre o Brasil. Essa descoberta para ele e para o rei não foi alguma coisa. Dom Manuel recebe, o Venturoso, recebe a notícia do descobrimento logo depois, sem nenhum susto, nada, porque ele tinha certeza que algumas terras havia aí. Eliu, que foi Henrique de Sagres, ele fica muito contente com as bênçãos recebidas do céu. E ele agradece a Jesus tudo o que tinha acontecido até então. Mas ele teme que nações ambiciosas destruam os seus tesouros. Aí Jesus, fala de Jesus para Eliu, ele fala: Senhor, é uma terra muito rica, cheio de tesouros materiais, e nós tememos pelos colonizadores. Olha o que Jesus diz para ele: são preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro estará eternamente no meu coração. E agora vem o mais importante. Por que que hoje eu decidi falar de um assunto tão difícil, tão histórico? Porque os nossos corações, como disse o nosso Arif, está muito apertado, muito sem esperanças. Mas nós não estamos sós, porque Jesus prometeu, ele disse: as injunções políticas terão nela atividades secundárias. Sobre sua volumosa extensão estará o signo da minha assistência e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus. Nós não estamos sós. Fé e esperança deve ser para nós, a partir de então,
o guia das nossas vidas e dos nossos dias. Oremos, trabalhemos, individual e coletivamente. E estudemos também para nos libertarmos da ignorância que cobre o nosso espírito. Isso é importante, é o que Jesus espera de nós. Então ele diz que a mão potentíssima de Deus pousará sobre a terra de minha cruz, com infinita misericórdia. As potências da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas. É no meu coração que ela se encontra ligada para sempre. Gente, que maravilha! Então Jesus diz que é no coração dele que essa terra para onde ele transportou o seu evangelho de amor, é que o seu coração estará ligado para sempre. Nós não estamos sós. Por isso, Portugal, por 3 séculos, pôde conservar contra todas investidas de estrangeiros. O Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados e quase 8.000 quilômetros de costa marítima. E nunca houve país nenhum na história do mundo em que permaneceu sem nenhuma partilha. Nenhuma partilha. Então, na história das Américas, nós vimos, Jesus disse que o interesse da Espanha, por exemplo, na nossa América, todo o resto da nossa América, tanto do norte como do sul, foi dividido. Terras foram roubadas. Os Estados Unidos eram 12 colônias, e ele foi comprando, lutando, matando índios e virou uma potência. O restante das terras que rodeavam a América do Sul foram divididas através de mortes, de roubo e de muitas guerras. E aí nós poderíamos perguntar, e a questão cisplatina? Também está explicada no livro. Eram terras que não nos pertenciam. Se nós olhássemos nesse instante o desenho do Brasil, veríamos que ele tem a forma de um coração. Então, aquelas terras do sul não pertenciam para nós. Nós poderíamos ainda falar, e o Acre, que nós pegamos de outro país, não, pertencia para o Brasil. A forma é essa, e o Brasil é indivisível. Possessões espanholas, então, como nós já dissemos, fragmentaram o resto das terras. A mão do Senhor, Jesus disse, paira sobre a sua longa extensão, sobre suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do mundo não se pode fracionar. Então, não adianta hoje, mundos hegemônicos, como é o caso dos Estados Unidos da América, nós devemos lembrar um político, Cristóvão Buarque, quando fazendo uma palestra para estudantes nos Estados Unidos, e um estudante levantou a mão, gostou da palestra, levantou a mão e perguntou para ele, por que o Brasil, não, porque a Amazônia, região norte, que é quase metade do Brasil, não seria internalizada, pertencendo para o mundo inteiro. E a resposta que ele deu, a impressão é que ele conhece Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ele diz, quando todas as riquezas do mundo, todos os museus, todos os bancos do mundo forem internalizados, o Brasil também será. Enquanto tal coisa não acontecer, o Brasil, as terras brasileiras serão nossas, só nossas. Mal sabia ele que ele estava falando aquilo que o Cristo havia dito para a falange espiritual que o acompanhava. Ismael, que é o espírito que protege o nosso país.
Nós costumamos falar o anjo Ismael, não é? Ismael, disse o Cristo, manda o meu coração, que doravante sejas o zelador. Aqui é importante a gente dizer que Jesus disse para o Ismael, você vai ter uma função. Ele não deu um cargo para ele, ele deu uma função. Não prestou concurso, não é cargo. Ele deu uma função para ele cuidar, para ele zelar dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado de minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de nosso Pai. Para aí, disse Jesus, transplantei a árvore de minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem dilatada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Nós deveremos servir a causa de Deus. Olha a nossa responsabilidade. Qual o país onde existem mais cristãos? Qual o país onde existem mais cristãos espíritas? É no Brasil? Para que ele transplantou as suas esperanças. Então, se nós olhássemos, nós deveríamos ter mais responsabilidade com a terra do cruzeiro. Ismael, banhado em lágrimas, recebe do Cristo a bandeira da imortalidade. Porque a fala do Cristo é muito longa. Enquanto ele vai falando, Ismael vai entrando naquele clima de amor. E ele chora tanto e ele vê que se forma em torno do Cristo, como se fosse uma bandeira. Dali a pouco aquela bandeira tremula. E ele lê naquela flâmula, Deus em primeiro lugar, Cristo e caridade. Porque na doutrina espírita é o lema da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Então aí está o nosso lema. Deus, Cristo e caridade. Tínhamos o território, o governo, e faltava então a lei. Aí está a lei, em João, capítulo 13, versículos de 34 e 35. Amai-vos uns aos outros, quanto eu vos amei. E aí, no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, nós temos, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, é isso que o Cristo espera de nós. Ismael desce à terra. A frota de Cabral, então, volta a Portugal e deixa 2 degredados que choram. E é interessante que desses 2 degredados, um português era Afonso Ribeiro. E o Afonso Ribeiro, ele era um preso político. O outro não, deveria ser degradado porque tinha feito alguma coisa errada. Então, ele implora para voltar. E a nau vai e o abandona na praia daquele país, até então inóspito. Só tinha os índios que os receberam com muito amor. E Afonso Ribeiro fica tão desesperado que ele pega uma piroga e vai atrás do navio, da nau. Ele está em alto mar e ele diz, Senhor, eu nada fiz que mereça um castigo dessa magnitude. Por caridade, Senhor, matai-me. Eu não tenho forças para viver longe da minha família, longe das terras onde nasci. Naquele instante, com a prece vindo de dentro da alma, naquele mar bravio, ele foi como que tocado de forma contrária, de volta para as praias. Desceu uma calma, uma tranquilidade no coração daquela criatura
que esse náufrago inocente foi um daqueles que colaborou para a base da sociedade fraterna do futuro. Então, quando nós falamos para que vieram só degredados, vieram só pessoas erradas, olha o povo que está aí. Não. Veio muito preso político, veio muita gente boa, e Jesus disse que reencarnariam pessoas para terem condição, e nós vamos ver quais são esses pilares que a bondade divina, que Deus, nosso Pai de misericórdia, enviou para o nosso país. Primeiro, os índios, que eram simples de coração. Depois, os sedentos da justiça divina, os brancos que vieram, cheio do sofrimento pelas guerras, como está acontecendo hoje, né, procurando outras terras, que é a responsabilidade dos países que abusaram da colonização. E depois, os escravos, que era a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Olha o que Jesus espera de nós: mansidão e fraternidade. Só que lá no livro, não é coisa minha, está escrito que o erro da escravidão, posso adiantar, foi porque os portugueses não estavam muito acostumados a pegar no pesado. Então, precisava de alguém que fizesse o trabalho. E, no caso, eles escravizam aqueles que veio, segundo, para o Cristo, eles deveriam somar e não sofrer. É diferente. Os missionários que Jesus manda para nós, José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Jacome, Leonardo Nunes e muitos outros espíritos foram chamados por Ismael. E nós devemos lembrar que Manuel da Nóbrega veio por causa da necessidade da educação dos curumins. Então, eles foram tão importantes, mas tão importantes, e alguns anos depois vem Anchieta, que em 1759, eles foram expulsos do Brasil, ficaram 210 anos no Brasil. Por quê? O Marquês de Pombal, ele tinha uma birra muito grande com jesuíta, com padre, ele não gostava de padre. Então, ele não via a beleza do que eles estavam fazendo no país. Então, é importante para nós, professores de História e Geografia, que a gente vê o que há por detrás da história, a história verdadeira. Então, quando o Marquês de Pombal expulsa, em 1759, os jesuítas do Brasil, nós ficamos mais ou menos por 20 anos sem colocar nada no lugar. Eles rasgaram todos aqueles tipos de estudo, meio que como se fosse apostilado, vamos dizer assim, que os jesuítas usavam, foram expulsos e eles eram missionários e não colocou coisa melhor no lugar. Nesse meio de tempo, ele era muito bem visto pelos reis. Depois ele morre, só e abandonado. Prestou um grande desserviço para o Brasil. Então, se nós prestarmos atenção, a educação no Brasil, ela não vai tão bem, porque começou muito errado. Praticamente, a partir de 1930, 32, 40, 50, é que nós vamos ter uma escola mais organizada. Muito bem. Em 1531, chegaram ao Brasil Martim Afonso de Souza, 300 homens, para fundar São Vicente e São Paulo de Piratininga. Em 1549, com Tomé de Souza, então vem Manuel da Nóbrega e outros irmãos para dar início à cidade do Salvador. Em 1553 vem então o nosso Anchieta, o apóstolo do Brasil, e o interessante que nós já falamos aqui sobre Fabiano de Cristo. Anchieta é a reencarnação de Fabiano de Cristo, que renasce no Rio de Janeiro, que é tão amado pelos cariocas, né? Ismael estabelece, então, uma diretriz na organização econômica da terra do Cruzeiro. Então, essa organização econômica, muitas pessoas, ontem ainda eu vi no estudo, por que os maiores médiuns, os grandes políticos, renascem, não em São Paulo, mas em Minas Gerais.
a responsabilidade é maior, porque lá estava todo o ouro, não é? Que eles dilapidaram, que eles fizeram sofrer. Então, nós vamos ver que a nossa responsabilidade é muito grande. São Paulo e Minas Gerais, o coração é São Paulo, é o estado de São Paulo. São as regiões escolhidas como fontes poderosas que guardariam o potencial de energias orgânicas da terra, formando os primeiros índices da população brasileira. Então, está aí a explicação da responsabilidade de quem reencarna em São Paulo e Minas Gerais. A responsabilidade maior está nesses dois estados. Depois disso, nós vamos ver toda uma história, mas o que chega mais próximo é a questão do Dom João VI. Mas nós não podemos falar porque eu tirei, eram mais 15 slides e a gente não daria conta. Mas o importante é que nós fomos muito influenciados pela Revolução Francesa. E todas as pessoas que iam para lá estudar vinham com ideias de renovação, vinham com ideias de independência. Então, Tiradentes, Espírito, Ismael, né? Fala Ismael das ideias de liberdade. Então, Tiradentes já tinha sido morto, esquartejado, enquanto o Espírito está dizendo para Ismael como que era difícil a questão de conseguir falar com a população, ser entendido, ser respeitado. Olha o que Ismael, o nosso cuidador, o nosso zelador, diz para ele. O problema de liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas. Nós temos liberdade, mas tudo isso que nós conseguimos, esses direitos fazem-se acompanhar de uma série de obrigações. Toda elevação requer a consciência de dever a cumprir. Precisamos difundir, diz Ismael a Tiradentes, a educação individual e coletiva, dentro de nossas possibilidades, formando os espíritos. Olha o que ele diz para ele. A responsabilidade individual e coletiva, porque nós temos que formar os espíritos, amando, compreendendo, estudando para entender melhor. Então, já ouvi tanta coisa a respeito do que está nos acontecendo, mas se nós espíritas, estudássemos, principalmente esse pequeno livro, o Arif deve dizer que é a primeira edição, mas não é não, porque se fui eu que estudei, então ele vai falar, é a primeira edição, não é, é a 7ª, esse daqui, é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E essa capa muito sugestiva de um país verde. E aqui está o azul, o branco e o amarelo, não é? Muito sugestivo. É porque nós devemos conservar a esperança em dias melhores. Mas esses dias melhores vai depender da nossa responsabilidade individual e de nós como povo, da coletividade. Bom, depois tem toda uma série do João VI, o Dom Pedro I, que era aquela criatura meio que, vamos dizer assim, irresponsável, né? E ele é repatriado para Portugal. E houve, então, o movimento da independência. Dom Pedro, porque também o Brasil, nós, brasileiros, gostamos de brincar com tudo que é sério. Então, ele fala que aquilo lá aconteceu por várias outras razões, que não essa que nós vamos relatar agora. Mas o que aconteceu exatamente foi isso. Dom Pedro, sob a assistência de Ismael e sua falange, lembra as palavras do pai, Dom João VI, que teve que retornar a Portugal
pelas contingências políticas, porque Portugal precisava de um rei, então ele teve que retornar. Então ele diz para o filho que ficara aqui no Brasil, que para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação, que ele, se fosse necessário, proclamasse a independência, que antes ficasse independente para não cair nas mãos de aventureiros, não é? Então, ele proclama a independência do Brasil, desobedecendo às determinações do que esperavam os políticos da metrópole. Mas ele ouve a recomendação do pai e não tem dúvida. Ismael combate grupos que lutavam muito, porque qual era a razão dessa intervenção espiritual tão grande no Brasil? Para preservar a unidade, os 8.511.965 quilômetros quadrados, não poderia desaparecer, para que não se fragmentasse o coração geográfico do Brasil. José Bonifácio, patriarca da independência, colabora com Dom Pedro I, colabora com Ismael, e Tiradentes também estava no leme. Independência ou morte. Foi uma frase que ele disse que também não era uma frase solta, já era alguma coisa que tinha sido planejado no mundo espiritual. Representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual. E aí nós chegamos, quando ele sai, nós chegamos em Dom Pedro II. Quem foi Dom Pedro II? Todos nós nos lembramos da crucificação do Cristo. O Longinos foi aquele soldado que, quando viu a agonia de Jesus, ele transpassa uma lança no peito do Cristo para que ele desencarnasse sem tanta dor. Era esse o Longinos. Então, Jesus se volta para ele e diz para ele, Longinos, você vai reencarnar no Brasil para direcionar aquele povo. Ele viria como Dom Pedro II. E se você fizer bem o seu trabalho, vai ser a sua última encarnação na Terra. Então, Dom Pedro II, segundo reza a história, foi o maior de todos os republicanos do Brasil. Era império, mas ele agiu no Brasil como se fosse um republicano. Quando Dom Pedro II tinha 1 ano, quando sua mãe desencarna, ele fica com 5 anos no Brasil, sob a tutela de José Bonifácio. Nesse meio de tempo, meus irmãos, 1857. 1789 tinha sido a Revolução Francesa. 1818 começam as primeiras experiências, vamos dizer assim, do espiritismo no Brasil. 1818. Porque aqui começaram a aparecer médiuns fantásticos. E acontecia o fenômeno das curas. Em 1818, tinha um grande círculo homeopático sob a direção do mundo invisível. O José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência, ele já se correspondia com o pai da homeopatia, o Frederico Hahnemann. E o Bezerra, o nosso doutor Bezerra de Menezes, é de um político desse que nós precisávamos nesse momento. Não é? Doutor Bezerra de Menezes, político, naquele tempo não ganhava para ser político. Então, ele era o verdadeiro político. Né? O doutor Bezerra de Menezes, discípulo de Ismael, nasce no dia 29/8 de 31, no Riacho do Sangue, no Ceará, e ele vinha cumprir no Brasil a sua elevada missão. Em 1841, Dom Pedro II foi coroado imperador do Brasil. E ele era
o imperador diferente. Ele amava as artes, ele amava a cultura. Tem tanta coisa importante que a história reza que ele deixou no Brasil. Então, ele beneficiou a gente, aos pobres, a se educarem. E ele era amado pelas multidões. Em 1843, ele desposa a dona Teresa Cristina Maria, que era uma princesa das Duas Sicílias. E essa mulher era doce e amava o Brasil. Só que, quando ela dá à luz a Dom Pedro, ela desencarna. Bom, então Dom Pedro fica aqui. Em 1850, Ismael viu que já era necessário começar um trabalho, porque o Brasil foi o último dos países a ter a sua independência política. Ele viu que era necessário começar um trabalho já de abolição por etapas. Então, 1850 foi a suspensão do tráfico negreiro. Também nós tínhamos aqui o problema das terras. Também surge nessa data a lei de terras. No mundo invisível, as falanges de Ismael, o nosso zelador, cuidavam da organização do Brasil. Apareceram homens que desempenharam vários papéis, além deles, artistas extraordinários. Esses homens, segundo reza o livro, Barão de Rio Branco, Barão de Mauá, o grande poeta da abolição, do navio negreiro, Castro Alves, Pedro Américo, para fazer a arte, as pinturas desse Brasil fantástico, vinham com elevada missão ideológica nos quadros da evolução política e social da pátria do Cruzeiro. Aí nós devemos pensar, meu Deus, mas foi também no seu reinado que aconteceu a Guerra do Paraguai. Esse crime nós já pagamos com Itaipu. Foram 5 anos de guerra entre irmãos. Foi um erro. 2 crimes foram cometidos no Brasil e que não eram necessários, que foi a escravidão e a Guerra do Paraguai. Nunca mais, diz-nos Humberto de Campos, o Brasil praticou uma intervenção indevida. O movimento abolicionista, ele era bem visto por Dom Pedro II. Nós vimos que ele veio para reparar as coisas. Então, ele achava que o interesse era bom para a coletividade. As falanges de Ismael estavam juntos com todos aqueles jovens que tinham ideias de libertação. Eles contavam, como nós já falamos, com Castro Alves, poeta colosso, com Luiz Gama, com Rio Branco, com Patrocínio. Eles contavam com toda essa, e muitos outros que estavam com eles. E sempre, meus irmãos, é bom lembrar que nós temos, de vez em quando na Terra, ataque das trevas. Em todos os momentos onde a luz aparecia, as trevas atacaram. Então, quando nós temos momentos desses, nós não devemos desanimar, porque a luz, onde ela aparece, as trevas desaparecem. Então, Dom Pedro, ele teve uma filha, que era a princesa Isabel. Essa mulher, que todos dizem que nada fez, apenas assinou um papel daquilo que já estava pronto, não é verdade. Ela fazia parte da falange dos espíritos que estavam fadados à organização política do Brasil. Em 1871, a lei do ventre livre, que foi sancionada pela sua filha, pela princesa, e começou a acontecer, então, a extinção gradual do cativeiro. Voltando a 1850, nós podemos dizer, porque 1750, mais ou menos, começa a Revolução Industrial, então a Inglaterra tinha que vender os seus produtos industrializados para alguém. E precisava, não podia ter, e ela começa a impedir que navios negreiros venham, mas eles sempre davam um jeito, claro. Né, brasileiro sempre dá um jeitinho de fazer coisa errada. E eles fizeram, desde aquela época, eles começaram a fazer. Mas a mão de Deus estava ali. Estava ali.
Muito bem. Então, começa a lei do ventre livre. Foi pequeno, mas foi alguma coisa. 1850, proibição do tráfico negreiro, não é? Porque tinha que culminar com 1888, e tudo isso já era coisa pronta do invisível, daquelas falanges, da falange de Ismael que dirigia o Brasil. Antônio Luiz Saião, vamos falar do espiritismo no Brasil. Bittencourt Sampaio, desde 24 de outubro de 1885, estavam aqui, até que Bezerra de Menezes eliminou as divergências do movimento. Então, o movimento espírita, como todo movimento, não começou de maneira muito certinha. Havia divergência entre os grupos. Quem pacificou essas divergências foi o nosso Bezerra de Menezes. Ismael, então, confia a Bezerra de Menezes para realizar o sonho da liberdade de todos os cativos. E aqui tem uma estatística oficial triste. Em 1887, nós tínhamos aqui 720 mil escravos no país. Foi um período de apreensão, um período muito triste, muito duro. E se esses escravos fossem libertos, representaria um duro golpe na fortuna pública do país, porque eles não ganhavam nada, eles não valiam grande coisa. E aí, como ficaria se tivesse que pagar alguém para trabalhar? Então, a necessidade da intervenção espiritual foi fora do comum. Foi fora do comum. Então, não foi só um papel, foi uma necessidade a abolição, mesmo que tardia. Dom Pedro II reinou por 50 anos e o Marechal Deodoro da Fonseca frequentava sua casa e era seu amigo. Então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, eu acho que eu estou correndo muito, ele é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sobre a influência dos mentores invisíveis, daqui eu já falei. Então, quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República, em 1889, também não foi por acaso. Também não foi por acaso. Porque Dom Pedro II ficou muito triste, porque ele disse, ele era o meu amigo. Como que ele pôde cometer tal traição? Nós não falamos que ele, como imperador, era o maior dos republicanos, mas não vamos nos esquecer que ele era um espírito superior. Então, o que ele diz? Ele disse que ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo que, pelo menos, o Brasil seria, de hora em diante, uma nação. Voltando. No mundo invisível, reúne Jesus as falanges benditas de Ismael, e Jesus diz o seguinte: irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. E aí nós nos perguntamos, e Dom Pedro? Quando ele cai em si de que era necessidade da República acontecer, eles ofereceram uma grande quantidade de dinheiro para que ele voltasse para Portugal. E ele disse que ele não se interessava por dinheiro, mas ele gostaria que tivesse um travesseiro de terra para que ele pudesse, no seu desencarne, na sua volta ao mundo espiritual, descansar a sua cabeça. Mal sabia ele que dali a alguns dias ele desencarnaria. Então Jesus diz que naquele momento acompanharemos o Brasil indiretamente. Aí as sementes do Evangelho já foram jorradas a mancheias, a fim de que o seu povo generoso e fraternal possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão nas mais belas páginas da civilização,
em o livro de ouro dos progressos do Espírito. Então, meus irmãos, a intervenção espiritual, que foi tão intensa a partir de 1889, eles deixaram de intervir e colocou a responsabilidade da República em nossas mãos. Primeira, Segunda República, em nossas mãos. Por isso que ele fala da nossa responsabilidade enquanto seres imortais e a nossa responsabilidade coletiva. Por que que nós vamos responsabilizar os nossos políticos, que somos nós que os escolhemos? Por que que nós não pensamos no coletivo, em vez de pensar no meu problema e não no nosso problema? Por que nós não pensamos nesse Brasil tão carente de saúde, tão carente de educação? E é o que Emmanuel nos esclarece na introdução do livro. E eu vou ler agora há pouco o que ele espera de nós. Isso ele falou em 1938. E é tão atual, nesse 7 de setembro, 6 de setembro, amanhã é o nosso 7 de setembro de 2015. Doravante, o Brasil político será entregue à responsabilidade própria, né? Após a proclamação da República, Ismael concentra seu esforço na consolidação de sua obra terrestre. Prepara, então, o ambiente para que os espíritos do Rio de Janeiro ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, através do médium Frederico Júnior. Kardec, então, através de um médium, fornece as instruções, exortando-os, aquelas pessoas, ao estudo, à caridade, à unificação. Bezerra de Menezes, nesse meio de tempo, já estava nos labores doutrinários. E ele, então, diz da necessidade de estudo, de meditações e de preces. A necessidade de reunir a família espírita brasileira sobre o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. A Federação Espírita Brasileira, fundada no dia 1º de janeiro de 1884 por Elias da Silva, teve, com a ajuda de Manuel Fernando Figueira, Pinheiro Guedes e outros no Rio de Janeiro, tudo sob a proteção de Ismael. Bezerra, à frente desde 1887. E tem trabalhos magistrais que já foram falados aqui, quem fala da biografia de Bezerra, com pseudônimo de Max, no jornal O País. Desde 1885, funcionava o grupo de Ismael, com Saião e Bittencourt Sampaio. No templo de Ismael reuniam-se, enfim, os operários da grande oficina. Olha quem foram os homens que reencarnaram. Jesus havia prometido que reencarnariam pessoas para trabalhar esse Brasil, coração do mundo, essa pátria do Evangelho. Então, é iniciado com Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano de Couto, Zeferino Campos e tantos outros. O positivismo criou alguns embaraços. Então, a doutrina espírita foi colocada até como problema de polícia, mas aí foi resolvido, porque estava incluso no novo Código Penal, mas a defesa foi pacífica. Jesus disse a Ismael: na pátria do Evangelho dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo redivivo na sua primitiva pureza. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. Jesus fez reviver, nesse país abençoado dos seus ensinamentos, as curas maravilhosas dos tempos apostólicos. Surgem os grandes médiuns curadores, curando enfermos. O Espiritismo aparece com as características do início. Era o cristianismo redivivo. E é por isso
que todos os grupos sinceros do espiritismo no país têm suas águas fluidificadas, a terapêutica do passe, a homeopatia, a cura das obsessões, a assistência aos necessitados, dando de graça aquilo que de graça nós recebemos. A obra de Ismael prossegue em sua marcha, através de todos os centros de estudo e cultura do país, porque Ismael vence sempre. A pátria é a pátria do Evangelho. Humberto de Campos termina o livro dizendo: o nosso objetivo, trazendo alguns apontamentos da história espiritual do Brasil, foi falar de sua missão, não só no Brasil, mas no planeta. Cada nação, como cada indivíduo, tem a sua tarefa a desempenhar no concerto dos povos. Ele assim termina o livro. Mas na introdução, nós vamos ver o que Emmanuel escreve para nós. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Esse é o nosso país, o nosso Brasil, o nosso coração do mundo, pátria do Evangelho. E a casa de Allan Kardec, Associação Espírita, faz parte deste núcleo de amor, deste núcleo que espalha as claridades do Evangelho de Jesus. Que a paz de Jesus seja com todos. Tivemos